capítulo 3, do verso 31 ao verso 36. João 3, 31 a 36, o texto no qual se baseia a palavra que Deus tem para os nossos corações nesta noite. João 3, de 31 a 36, diz assim a palavra de Deus: Quem vem das alturas, certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno, e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos, e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho, e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem tem o Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém. Sem dúvida nenhuma, Jesus é a figura central da história da humanidade. Ninguém influenciou mais o mundo do que aquele Nazareno. Aquele homem que viveu numa época sem comunicação, numa época de difícil locomoção, um homem que não tinha poderes econômicos, que não tinha poderes políticos, um homem que era desprezado e vivia na periferia do Império Romano. Mas ninguém, em toda a história da humanidade, tem exercido uma influência tão significativa, duradoura, como a pessoa de Jesus, de Nazaré, o Cristo. Entretanto, quantas pessoas ainda não entenderam a missão de Jesus, a razão de Jesus ter vindo a este mundo, ainda não entenderam o chamado de Jesus. Quantas pessoas, apesar de 2000 anos de pregação do Evangelho, ainda têm feito de Jesus um mero fazedor de milagres. Tem feito de Jesus apenas alguém que concede riqueza, popularidade, poder. Outros têm feito de Jesus um mero consertador de vidas. Alguém que vai consertar a vida de alguém, tirar alguém do vício, colocar alguém numa igreja. Não estou dizendo que muitas coisas são importantes. Mas Jesus muitas vezes se torna apenas isto. Quando você ouve uma palavra, uma mensagem, você vai ouvir de Jesus, que Jesus vai curar da depressão, vai fazer você se sentir bem todos os dias da sua vida, que nunca vai ter mais problemas. E Jesus, então, é diminuído na sua função. Jesus é diminuído, não é compreendido plenamente na sua missão. Você olha para a Bíblia, para o Novo Testamento, você que vê que Jesus não saía fazendo milagres toda hora, todo dia, a bel prazer. Né? Quando você olha para hoje, você vê no cenário evangélico, tem gente que faz mais milagres do que Jesus fez durante toda a sua vida. Você vê quando Jesus se encontra com um homem rico, e Jesus disse para ele que ele tinha que dar tudo o que tinha, se ele quisesse herdar a vida eterna. E a mensagem que a gente ouve hoje é diferente desta. E assim vai, essa falta de compreensão da missão e da pessoa de Jesus Cristo. Para que Jesus Cristo veio a este mundo? Que missão ele veio realizar? Qual
a razão de Deus ter enviado o seu Filho amado a este mundo? Será que foi apenas para fazer algumas coisinhas que agradam o ser humano, para melhorar a vida de alguém, para dar alguns anos de vida mais para alguém? Será que a missão de Jesus é tão pequena, tão insignificante? Mas muita gente tem visto Jesus dessa maneira. Aparentemente, ele coloca Jesus numa posição de destaque, porque Jesus faz isso, faz aquilo, conserta aqui, conserta dali, arruma de cá. Mas, na verdade, quando você olha para a palavra de Deus, você vê que eles estão diminuindo a importância de Jesus naquilo que Jesus veio fazer a este mundo, neste mundo. E, na verdade, nós vemos Jesus sendo instrumentalizado por muitas pessoas sem escrúpulos para poder ter alguma vantagem. Então usa-se o nome de Jesus e com isso a pessoa consegue realizar os seus próprios desejos e projetos de vida. O capítulo 3 do Evangelho de João nos dá uma visão muito apropriada dessa questão. Você vê nos versos iniciais aí, no capítulo 3, a partir do versículo 1, relata aquele encontro que Jesus teve com Nicodemos, um homem da lei, um fariseu, um homem conhecedor do Antigo Testamento, um homem respeitado naquela sociedade. E nessa conversa Jesus enfatiza para Nicodemos a necessidade dele nascer de novo. Diz a Nicodemos, se ele não nascesse de novo, toda aquela religiosidade, toda aquela vida correta, moral que ele levava, todas as suas obras, os seus feitos não teriam valor nenhum. Ele estaria perdido, tanto quanto o gentio, que não conhecesse e não tivesse a instrução religiosa que ele teve. Isso chocou tremendamente a Nicodemos. Isso deixou Nicodemos, vamos dizer, uma palavra aqui moderna, bem baratinado, né? Ele não entendia como Jesus, aquele homem, um mestre, podia falar isso, dizer que ele estava na mesma situação de um gentio e que toda a sua vida exemplar não serviria para ele no momento decisivo. E Jesus, então, aproveita essa conversa para descrever a sua missão. E nesse capítulo 3 de João, nós temos aí o versículo mais conhecido de toda a Bíblia, né? Quem sabe qual é? Pode dizer? Tudo bem. Ficou meio fraquinho, mas... né? Esse versículo é conhecido, né? E fala dessa missão de Jesus. Mas no verso 17, pouca gente conhece a sequência. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar-se o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E Jesus, então, no texto que nós lemos, do verso 31 ao 36, nós vemos Jesus descrevendo a sua missão neste mundo. Primeiramente, ele diz da sua origem. Versículo 31. Que ele veio do céu. Jesus tem uma origem sobrenatural. Jesus não é um homem como qualquer um de nós, nascido da terra, terreno, que somos pó e vamos voltar ao pó. A Bíblia diz que Jesus foi semelhante a nós em tudo, exceto no pecado, mas Jesus veio do alto. O credo que nós estamos ensinando diz que ele foi concebido por obra do Espírito Santo. A origem de Jesus é divina, é do céu, e por isso ele voltou, depois da ressurreição, ao céu. Voltou para o seu lugar, de onde ele havia vindo.
E na sua conversa com os discípulos antes da sua morte, ele disse que ele iria para o Pai. Ele orou ao Pai que o Pai restaurasse a glória que ele tinha com ele antes da fundação do mundo. E hoje nós vemos uma tendência muito grande para enfatizar a humanidade de Jesus em detrimento da sua divindade. E a maioria das seitas que nós temos aí não aceita a divindade de Jesus Cristo, aceita a humanidade, mas não aceita que Jesus é Deus Filho que se fez carne, não aceita que Jesus é o Filho de Deus que veio até nós. E a Bíblia diz que Jesus era perfeitamente homem, perfeitamente Deus. As duas naturezas conviviam nele perfeitamente. Mas hoje as pessoas enfatizam essa questão, a humanidade de Jesus, porque se torna mais fácil manipular. Porque se ele é de Deus, se ele é do céu, eu tenho mais dificuldade de lidar com isso. Mas se ele é apenas terreno, ele é muito semelhante a mim. E nós estamos vendo a coisa caminhar nesse sentido. Jesus sendo transformado no mero homem. E às vezes, um pouquinho mais, um homem divinizado. Um homem que tinha alguns atributos, alguns poderes, mas a origem divina de Jesus muitas vezes é desconhecida nestes dias. Mas nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos, para entender quem é Jesus Cristo. Porque o relacionamento que nós temos com Jesus Cristo é de fundamental importância para a nossa vida aqui e para a eternidade. Jesus Cristo, ele diz, quem vem das alturas certamente está acima de todos, quem vem da terra é terreno. E fala o que é da terra. Quem veio do céu está acima de todos. E como nós queremos estar acima de todos, nós queremos estar acima do homem Jesus. E vamos instrumentalizá-lo, vamos usá-lo para que ele faça aquilo que eu quero. E Jesus, então, está sendo tratado desta maneira, ou destratado desta maneira, porque se desconhece a origem divina de Jesus Cristo. Jesus é a imagem do Deus invisível, nele reside toda a plenitude da divindade. Jesus, o Filho de Deus que veio a este mundo, e foi a uma cruz, mesmo sendo inocente. Isso muda a história, isso muda a nossa concepção, isso nos faz temer e tremer diante de Jesus Cristo, da sua divindade, da sua majestade, de quem ele é verdadeiramente. Mas Jesus ainda continua aqui nesse texto, dizendo que ele veio a esse mundo, não porque ele resolveu vir, mas ele veio a esse mundo enviado por Deus. Jesus veio a este mundo porque o Pai o enviou. E o enviou com um propósito definido, de morrer pelos eleitos que ele havia escolhido desde a eternidade. Jesus veio com essa missão de resgatar verdadeiramente aqueles que Deus havia escolhido desde a eternidade. A missão gloriosa de Jesus. Jesus não veio para agradar a este ou aquele. Jesus não veio para implantar um reino terreno. Jesus não veio para tornar o seu nome grande. Pelo contrário, se você vir, Jesus ele está sempre apontando para o Pai e para a glória do Pai. Jesus não veio apenas para criar uma igreja, e uma igreja poderosa, rica, popular. Jesus veio com uma missão muito específica de dar a sua vida para que alguns pudessem ser perdoados. Ele veio para levar sobre si a ira de Deus que deveria cair sobre nós.
E por isso lá no Getsêmani, Jesus orou daquela maneira tão enfática: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Porque ele sabia que para aquele momento ele havia vindo, mas era um momento extremamente difícil, mas ele tinha um compromisso de obediência com o Pai. E por isso ele veio. Ele diz: o enviado de Deus fala as palavras dele. A palavra de Jesus é a palavra de Deus. O Deus que criou este universo, ele está muito próximo da humanidade nas palavras e na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a própria palavra de Deus feito carne. A própria palavra de Deus se tornou um de nós. É algo que vai além da nossa compreensão, da nossa capacidade de explicar. Mas a palavra de Deus diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Deus poderia dizer: eu amo vocês. Isso é a palavra. Mas quando Jesus se torna carne, ali está o amor de Deus, a palavra de Deus, viva diante de nós. Por isso, quando você olha para esses elementos da ceia, toca e participa deles, você está verdadeiramente tocando, experimentando o amor de Deus visível na sua frente. Visível. O amor de Deus se torna visível, sentido na sua mente, no seu corpo. Não é uma declaração vazia de amor, como você vê muitas vezes nas filosofias. Mas aqui o amor de Deus é real. E você jamais terá desculpa de que não sabia que Deus te amava tanto. Porque diante dos seus olhos, além de ouvir, diante dos seus olhos está a maior demonstração do amor que alguém poderia ter, de dar a sua vida por pecadores. Mas Jesus, além de ter uma origem divina, além de vir cumprir uma missão do Pai, Jesus também diz aí no versículo 35, que o Pai ama o Filho e lhe deu toda a autoridade sobre a terra e sobre os céus. Jesus é aquele que detém nas suas mãos toda a autoridade. Nada acontece nesse mundo sem a autoridade, a permissão e a vontade do Senhor Jesus. Há uma teologia que diz que o diabo está dominando esse mundo. Não é. Jesus não é um rei exilado. O reino de Deus não vai se cumprir apenas daqui a algum tempo. O reino de Deus é presente aqui e agora. O reino de Deus não vem com visível aparência, mas ele está dentro daqueles que confessam Jesus Cristo. O reino de Deus é realidade. Jesus está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, governando todas as coisas, colocando todas as coisas debaixo dos seus pés, diz a carta aos Efésios. Isso, irmãos, que segurança nos dá. Saber que este mundo, você olha para esse mundo hoje tão complicado, todo mundo apavorado com o calor que está fazendo, né? 60 anos, o calor maior dos últimos 60 anos. Lá nos Estados Unidos, o maior frio da história. A natureza começa a dar sinais. Por isso podemos cantar que os sinais da sua vinda se mostram cada vez mais. A Bíblia fala sobre isso. Mas nós estamos tão focados em nós mesmos e nas nossas coisas que nós não paramos para entender que essas coisas estão sob o domínio de Jesus Cristo. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, diz o Senhor. O nosso Deus, aquele Deus que nós adoramos,
É aquele que detém nas suas mãos todo o poder e toda a autoridade. Satanás não faz o que quer. Seu poder está limitado pelo poder maior do Rei Jesus. Por isso a Bíblia diz que ele não pode. Não tem autoridade para tocar nos eleitos de Deus. Somos preservados pela graça do Senhor. Toda a autoridade me foi dada. Jesus é o Filho amado de Deus. Eis o meu Filho, amado em quem me comprazo. Foi a voz ouvida no batismo de Jesus. Jesus é a prova viva, histórica, de que Deus existe. Deus existe. Porque Jesus Cristo veio a este mundo e Ele é o Filho amado de Deus. E nele nós podemos ver toda a plenitude da divindade. Jesus é a palavra encarnada. Jesus tem toda a autoridade. Por isso, quando nós tornamos Jesus um mero fazedor de milagres, ou um mero provedor de bens, ou um mero consertador de vidas, nós estamos diminuindo a grandeza da pessoa de Jesus, da sua missão, de quem Ele é verdadeiramente. Como nós tornamos Jesus um mero homem, nós estamos nos equiparando a Ele. Mas Jesus é do alto, a sua origem é divina. Ele é a palavra de Deus que se fez carne. Ele é o amado de Deus e Ele tem toda a autoridade no mundo. Como alguém pode manipular aquele que tem toda a autoridade? Como é que alguém pode ter a pretensão de mandar Jesus fazer alguma coisa? Só se for louco, ou se for muito sem caráter. Porque Jesus é o Senhor, diante do qual deve se dobrar todo o joelho, diante do qual toda língua deve confessar que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas incrível, irmãos, é que apesar de Jesus ser tudo isso, o texto aqui diz, no versículo 32, contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Que coisa incrível! Isso só vem revelar verdadeiramente a situação da humanidade caída. Seres humanos caídos em pecado é que não entendem isso. Não aceitam o testemunho de Jesus. Não entendem o chamado de Jesus para uma nova vida, como Nicodemos não entendia. Quando nós olhamos para isso tudo que nós falamos, o que a Bíblia está nos mostrando, e a pessoa ainda duvida da palavra de Jesus, a pessoa ainda quer contestar a palavra de Jesus, a pessoa ainda quer achar que ele tem outro caminho melhor do que o do Senhor Jesus. Que coisa terrível. Quando as pessoas não ouvem, não aceitam o testemunho do Senhor Jesus. E nós precisamos ficar muito alertas para isso, para que Jesus não se torne para a gente apenas um provedor daquilo que a gente precisa. Que a gente não venha à igreja apenas para buscar alguma bênção, alguma coisa assim. Precisamos ter cuidado para não nos acomodarmos a uma fé que não exige nada de nós, confortável, que não nos leva verdadeiramente à adoração desse Deus que se fez carne e habitou entre nós. Diante dessa exposição de quem é Jesus, nós só podemos dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, tem misericórdia de nós, porque é grandioso demais. Como eu posso tornar Jesus menor do que isso? É um pecado, é uma blasfêmia. Quando Jesus é diminuído no seu papel. E o versículo 36, quando Jesus então fecha, o apóstolo fecha essa demonstração de quem é Jesus, ele diz: quem crê no Filho tem a vida eterna. Aleluia! Que garantia, que certeza! Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna.
E quando eu creio, eu participo desta mesa. Quando eu creio, eu pertenço ao corpo de Cristo. Eu me comprometo com o corpo de Cristo, como uma igreja local. Porque ali, nesse lugar, é que onde é celebrada a ceia do Senhor. Porque quando eu creio e eu participo disso de maneira consciente. Porque Jesus disse: aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Por isso, a demonstração da nossa fé é isso, é compromisso com uma igreja. Cristão sem igreja não existe. Cristianismo individual, individualista não existe. Desprezar a mesa do Senhor e participar de qualquer maneira dela, por isso que a palavra diz que come e bebe condenação para si mesmo, porque está profanando essa figura, esta pessoa tão extraordinária. Isso é pecado. Aquele que quem tem o Filho tem a vida eterna. Mas o restante desse versículo deveria trazer sobre todos nós um temor e tremor todos os dias da nossa vida. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanecem a ira de Deus. Que coisa terrível. Um Deus de ira, um Deus que mantém as pessoas sob a sua ira. Que Deus é esse? Nós queremos ter um Deus muito bonzinho, criado à nossa imagem e semelhança. Mas a Bíblia está dizendo ao contrário. A Bíblia está falando de um Deus que é santo, que não brinca com essas coisas, que leva muito a sério essa questão de salvação, porque ele sabe o que é o lago de fogo que foi preparado para o diabo e seus anjos, e quão terrível será aquele lugar. Se manter rebelde contra o Filho é não aceitar a divindade de Jesus, é não aceitar o testemunho da palavra, não crer que Jesus é de fato a palavra de Deus que se fez carne. Manter-se rebelde contra o Filho é não aceitar a soberania de Jesus e querer ser soberano em cima de Jesus, dar ordens para Jesus. Isso é se manter rebelde. É quando a pessoa acha que ele pode viver a sua vida independente de Deus e achar que está tudo muito bem, que não tem problema nenhum, porque o Deus dele dá sempre o jeitinho para ele. Mas o Deus da Bíblia não é o Deus do jeitinho. O resultado dessa incredulidade, dessa rebelião, é que essa pessoa não verá a verdadeira vida. Aqui e agora. Tem gente que acha que está vivendo longe de Deus. Longe de Deus não tem vida. Tem gente que acha que a vida dele é de curtir as coisas desse mundo. Mas não é vida. A verdadeira vida está em Jesus Cristo. E só nele a vida é verdadeira aqui e agora. Pode ser com lutas, com dificuldades, com problemas. Quantos irmãos nesses dias nossos vivendo em situações tão miseráveis, tão difíceis, sob perseguição. Mas eles conhecem a verdadeira vida. Conhecem a verdadeira vida, porque ela está em Cristo Jesus. E nós, às vezes, estamos tornando Jesus alguém apenas que veio para melhorar a nossa vida. Jesus não veio para melhorar a nossa vida. Jesus veio para nos dar a verdadeira vida. Jesus veio para nos dar a vida eterna. E não para dar uma arrumadinha nas nossas vidas e deixar-nos ir para o inferno. Ele veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. A pessoa comete um grande engano. E nisso são conduzidos por tantos falsos profetas dos nossos dias, levados a pensar que
se estão bem nessa vida, se têm saúde, se estão prosperando nos seus negócios, se estão tendo uma vida confortável, está tudo bem com Deus. A vida de Nicodemos era assim. Era um homem de posição social, tinha status, era um homem instruído, era um homem respeitado na sua sociedade. Mas Jesus disse: necessário vos é nascer de novo. Necessário que você entenda quem é Jesus Cristo. O que Jesus Cristo veio fazer nesse mundo. Permanecer sob a ira de Deus significa que no dia final, quando o Senhor Jesus voltar, iremos prestar contas a Ele. Eu não sei quantos estavam aqui ontem à noite, na mensagem do reverendo Elber César, e uma mensagem que tocou o coração de todos. Ele usou o texto de Romanos 13, que diz que a noite está chegando ao fim e o dia está raiando. Aleluia! A noite desse mundo, de trevas de pecado, está chegando ao fim, porque Jesus Cristo está voltando em poder e glória, e o dia vai raiar. O dia verdadeiro, o dia da verdadeira vida está chegando. É um texto maravilhoso. Eu, pelo menos, fui muito tocado naquela palavra de ontem. Que coisa maravilhosa. Quando nós cristãos pensamos nisso. Mas, irmãos, essa palavra do Senhor Jesus nos chama a tomarmos uma posição. Porque só há dois destinos na eternidade: céu ou inferno. Pode espernear, pode achar ruim, pode não concordar, pode usar toda a sua arrogância, mas a Bíblia diz isso. Jesus disse isso. Só há dois lugares, céu e inferno. E a palavra diz que naquele dia o Senhor vai colocar alguns à sua direita e vai dizer: vinde benditos de meu Pai. Entrai de posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Vai colocar outros à sua esquerda e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. De que lado você estará? Aqueles que aceitam o testemunho de Jesus, que creem na sua palavra. Aqueles que pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus, creem que Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. É o Deus Filho que se fez carne. É a verdade, a vida e o único caminho para Deus. Que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação. Estes têm a vida eterna. A questão então é esta: quem é Jesus para você? O Senhor que deve ser obedecido, o Salvador que deve ser adorado, ou um mero fazedor de milagres, consertador de vidas, quebrador de galhos? Para quê? E por que você tem buscado Jesus? Para satisfazer os seus desejos egoístas e pecaminosos? Ou para servi-lo de todo o coração? Quem ocupa o centro da sua vida? Jesus ou você mesmo? Estamos hoje no primeiro domingo do segundo mês deste ano de 2014. Ainda é tempo de você decidir o que você vai fazer deste ano. Enquanto Deus manifesta a sua paciência, a sua bondade, o seu amor, nos chamando ao arrependimento e à vida. Que Deus nos abençoe. O Espírito de Deus nos conduza e aplique essa palavra aos nossos corações. Que Jesus seja para você e para cada um de nós aquilo que a palavra de Deus diz. Jesus, Filho de Deus encarnado, aquele que tem toda a autoridade. Curva-se diante dessa autoridade. Entregue a sua vida ao Senhor Jesus. E se você já fez isso, viva
sob esta autoridade, para a glória de Deus Pai. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos consola, o Senhor nos sustenta, o Senhor nos alimenta com a tua palavra, com o sacramento da ceia. Ó Deus, abençoa cada vida aqui nesta noite. Tu sondas e conheces cada coração, ó Pai. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ó Deus, tem misericórdia para que realmente possamos ter a vida eterna. Ó Deus, dê essa convicção, essa certeza a cada coração aqui presente. Não porque mereçamos alguma coisa, Pai. Não porque sejamos melhor do que alguém, mas porque o Senhor um dia nos amou em Cristo Jesus e nos levou até a cruz e transformou a nossa vida, fazendo de nós novas criaturas, ó Pai. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo aplique essa palavra e convença do pecado, da justiça e do juízo. E haja, Deus, nesta noite, salvação para a glória do Teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.